Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado hoje, dia 6 de dezembro, né? A gente está aí na nossa quarta-feira. Ontem nós tivemos aí a nossa leitura do PIB, o PIB que veio melhor do que o esperado, né? 0,1% aí de alta, o esperado era 0,2% de queda, né? Então nós tivemos aí um ganho e isso acabou corroborando, né, para que a nossa bolsa fechasse aí levemente positivo e não continuasse aquela a mesma coisa que começou na sessão anterior, né? Que fosse aquelas realizações, né? Depois de algumas altas que nós tivemos, ainda mais no mês de novembro, beleza? Ontem nós tivemos também algumas informações que são bem interessantes que estão aqui nos nossos destaques, né? Então eu vou pegar aqui os destaques que aconteceram na Lesp, né? Encerra a discussão da PL da privatização da Sabesp. Vamos ver o que, que vai trazer isso aí. Então, lá em São Paulo, né, o governador Tarcísio, ele busca aí a privatização da Sabesp, né? Então encerrou a discussão da PL. Vamos ver agora o que, que vai trazer de novo cenário, né? De novos pontos para poder trazer para dar para a gente, né, os próximos passos. Eita, quase embolou aqui. Beleza? Nós temos aí a Moody alterando as perspectivas do rate de 18 empresas na China, né, para negativo. Isso até impactou diretamente lá no mercado acionário chinês, né? Então, nós tivemos já um movimento, né, na sessão anterior, que pós o fechamento, a China teve a sua reclassificação, né, ali, né? Teve a reafirmação em A1, porém mudando a perspectiva de neutro para negativo. Então, de estável para negativo. Então, isso acabou descendo, né? Meio que engasgado, atravessado na garganta dos investidores, fazendo com que Xangai fechasse até no campo negativo ali, tá? A Austrália crescendo o PIB aí em 0,2%, né, no trimestre, antes do segundo trimestre, a previsão era 0,4% de alta, né? Então, isso acabou até mesmo animando um pouco mais os mercados, devido a quê? Porque estava recentemente um aperto monetário e depois um tom mais hawkish, né? Depois da manutenção, teve uma subida, teve uma manutenção, mas com um tom mais hawkish falando que poderia sim aumentar ainda mais a taxa de juros. Então, como a economia mostrou uma desaceleração, isso pode fazer com que o Banco Central não venha subir tanto assim a taxa de juros, botando a mais um aperto monetário, beleza? Bom, fazendo, sugerindo, né? Eita! Sugerindo ali, né, um ajuste nos juros sobre capital próprio, né? Apenas contra os planejamentos tributários, né? Então, sem mexer muito nas alíquotas e sem mexer muito também em como ele é hoje. Então, vamos aguardar o que vai trazer novos pontos para a gente, né? Carrefour divulgando as novas projeções de vendas e margem de EBITDA para 2024 e 2025, o famoso Foreign Guidance, né? Então, o direcionador ali que vai levar o grupo Carrefour para frente. Vamos aguardar, né? E S&P rebaixando ali o rating da Gol a CC-, né? Então, após a empresa contratar consultoria para reestruturar o capital. Vou até botar depois o gráfico da Gol aqui para vocês, beleza? Então, depois desses destaques da noite, o que, que aconteceu ali, eu vou me apresentar para você que está chegando agora. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, aqui na descrição do vídeo tem um link de abertura de conta, não paga nada, não tem taxa de manutenção. Assim que você abrir a sua conta, vai aparecer na minha base de clientes, entrarei em contato, vou entender o seu perfil de investidor, seu momento de vida e o seu objetivo futuro. Assim que a gente traçar tudo isso, vamos formatar uma estratégia para que fique mais alinhado com os seus objetivos, certo? Então, cada cliente, uma estratégia. E o que que a gente faz depois da estratégia, Vini? Vamos acompanhar, né? A gente roda o PDCA aqui. Eu fui criado dentro de consultoria rodando PDCA. PDCA como um modelo mental. É bem bacana. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui nos investimentos, tá bom? Planejar, executar, verificar e corrigir caso esteja em erro ou padronizar caso a gente esteja acertando. Falou? Bom, e também chegando agora aqui no canal, não deixe de clicar aqui, ó, no se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar aquele like, porque isso me ajuda a entregar esse conteúdo a mais pessoas, tá? Então, me ajuda com isso e você pode acelerar clicando no botão aqui de compartilhar, você vai copiar o link e cola nos grupos de amigos, grupo da família, no grupo dos amigos que gostam de investimento, da galera que quer acompanhar um Morning Call com fatos e dados sem viés, tá?
Todos os ativos que eu mencionar aqui não tem recomendação de compra e nem de venda, tá bom? É meramente estudos, são meramente estudos e fatos e dados, tá bom? Então, antes de comprar um ativo, colocá-lo na carteira, converse com seu assessor, veja os fundamentos, porque contra os fundamentos ninguém vai contra, ninguém aposta contra os fundamentos, beleza? Bom, agora vamos aqui olhar, que é o que mais interessa, o que está acontecendo, né? Em Ásia e Oceania, a gente já vê aí os índices majoritariamente no campo positivo, né? Somente China, Xangai fechando ali levemente negativo. Isso muito impactado pela classificação, né? A reclassificação das 18 empresas chinesas e também pelo que aconteceu ontem, né? Porque ontem a classificação da Moody's veio após o fechamento de mercado. Alguns veículos mostraram que a classificação veio antes do fechamento, né? Que a bolsa caiu lá depois que a Moody's reafirmou a classificação da China. E não foi isso. A reclassificação veio após o fechamento de mercado. Então, isso acabou trazendo um pouco mais de peso para hoje. Só que Ásia e Oceania já estava muito barata, né? Já veio ali em alguns pregões, né? Algumas sessões no campo negativo. E a gente sabe que caiu demais, a galera vai recomprar. Não tem jeito, não tem como você lutar contra isso. Nada cai em linha reta e nada sobe em linha reta, porque a gente vê aqui já uma retomada, ainda mais Japão. O Japão foi o nosso destaque da noite, né? Com 2,04% de alta, mas isso foi muito impactado por recompra de ações também, tá? Não somente lá no Japão, mas também tivemos um destaque muito grande em Hong Kong, né? O Hang Seng, muitas empresas recomprando ações. Então, isso faz com que a bolsa até se anime um pouco mais, tá bom? Dito isto, vamos agora aqui para a Europa, né? A gente já falou ali do PIB da Austrália, né? Que teve aí uma aceleração, mas teve abaixo do esperado, né? Cresceu metade somente do que a galera estava esperando. Na Europa, a Europa dando continuidade naquele sentimento de otimismo. E o que que pesa, o que que impulsiona os investidores na Europa? O que impulsiona é simplesmente entender que os bancos centrais chegaram no seu topo da taxa, certo? Da mesma maneira que o Fed, a gente já entendeu ali que chegou no topo da taxa e agora a possibilidade, tem uma probabilidade de começar uma baixa de taxa de juros, né? Um corte na taxa de juros, tanto lá pelo Fed e agora também pelo BCE e o BOE, a galera começa a ficar animada com a questão da renda variável. A gente olha aqui os bondes hoje estão, né, os bondes e os treasuries aqui, eles estão aqui num preço negativo, ou seja, rendimento positivo, porém tiveram muita queda, né? Então tiveram algumas quedas, isso vai facilitando, né, e a galera tomando um pouco mais de apetite ao risco, beleza? Então fiquem bem atentos a isso. A gente pode ter aí o rally de final de ano. Show? Olhando aqui futuros americanos, depois de ontem, uma sessão mista, a gente tem aí uma tendenciando uma abertura no campo positivo, as três bolsas, né? Os três principais índices de Nova York. Então, vamos ver, porque hoje a gente tem um cenário até o momento de risk on, ou seja, apetite ao risco, bolsas para cima, o dólar que está neutro, né? Mas está ganhando força frente ao euro. Isso pode ser o euro um pouco mais fraco, né? Precisamos entender isso aqui, mas está bastante neutro aqui, certo? Está ganhando frente ao Ien, então tem uma desvalorização do Ien. Isso impactou também aqui no Japão, né? No Nikkei, no Japão, porque as empresas exportadoras acabam se favorecendo quando o dólar está para cima. Show? Nós temos o índice DX já batendo aí 104 pontos, né? A gente chegamos a 102, então uma queda do dólar no mundo todo. E o dólar agora começa a ganhar um pouco mais de força, tá? Um pouco mais de força. Então, a gente pode ter aí um dólar para cima, mas temos bolsas para cima, tá bom? Que apesar do dólar estar vindo para cima, o dólar ainda está barato, não está afetando tanto assim as economias. Show? Bom, olhando aqui, petróleo, né, tá valendo abaixo dos $80, né? Brent caiu bem e WTI também caindo bem, quase perdendo os $70 o WTI, né, que é o petróleo do Texas. Show? O nosso Ibovão da Massa teve um leve ganho ontem, fechando ali muito próximo aos 127 mil pontos.
chegamos em algum momento da sessão trabalhar acima dos 127 mil pontos, mas não sustentou a alta, tá? Até porque nós tivemos Vale, né, as commodities apanhando bastante, então isso acabou pesando no nosso Ibovão da massa. Show? Bom, agora vamos olhar aqui como ficou aqui o nosso Ibovespa, nosso querido Ibovespa. Opa, depois a gente fala sobre isso. Bom, pá, 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 pá. Chegamos aqui no nosso famoso Ibovão da massa. Deixa eu ver como é que tá aqui. Opa, assim, porque tem esse platôzinho aqui. Estamos no diário, subindo aí 0,08% de alta, né? 0,10% de alta praticamente. Então chegou a trabalhar acima dos 127 mil pontos e agora fechou abaixo dos 127 mil pontos. Ou seja, está bem dentro ali ainda. Vamos aguardar o que vai trazer hoje. Hoje poderemos ter, né, uma bolsa para cima, um Ibovão da massa para cima. O que pode pesar aqui nesse Ibovão? A questão das votações no Congresso. As votações no Congresso pode vir a pesar, fazer com que o Ibovão não vá com o exterior, né, subindo. Então isso pode afetar. Para subir, podemos ter aí, né, a questão dos estrangeiros entrando um pouco mais no nosso Ibovão da massa. Até porque, se você olhar o PL da Bolsa, né, o PL da Bolsa ele está baixo, ainda mais o dolarizado. Então isso pode atrair, né, os estrangeiros que saíram, eles podem continuar voltando, né? Continuar voltando não, eles podem voltar para a Bolsa. Todo o dinheiro que saiu volta para dentro do Ibovão da massa, comprando os ativos de risco. Show? Vamos entender como é que ficou aqui o portfólio do Ibovespa. Nós tivemos Vale e Petro, né, pesando, né, conforme eu falei, estávamos trabalhando acima dos 127 mil pontos. Se nós tivéssemos Vale Neutra e Petrobras também subindo, a gente poderia ter um Ibovão da massa positivo, fechando acima dos 127 mil pontos. No restante, todo mundo sentiu, a galera sentiu ali, né, o comportamento da curva de juros, certo? Se a gente olhar aqui, ó, tem até nós já estamos trabalhando com um T10 aqui, ó, por exemplo, abaixo dos 4,20. Né? A gente estava falando de 5%, a gente já está trabalhando aqui abaixo dos 4,20. Então, isso é muito positivo. Mesmo, cara, mas os treasuries e os bonds estão subindo hoje. Porra, mas olha a queda, galera. Olha a queda que deu. Então, títulos de longo prazo caindo é bolsa para cima, né? Então, tem a correlação aqui negativa. Não percam isso de vista, tá? Não percam isso de vista. Então, com isso, né, o que acontece? Nós tivemos uma leitura do PIB ontem. O Haddad, né, vem gerando algumas apostas de que o corte da taxa Selic vai continuar nos 50 base points. Muita gente gostaria de ter 0,75, né, 75 base points. Eu, Vinícius, aí eu estou falando aqui a minha opinião, eu acredito em 0,75, certo? Tem espaço para 0,75, mas conforme está ali no Boletim Focus, nós temos uma previsão da Selic em 11,75. Então, podemos ter aí os nossos 50 base points e fechar junto com o Boletim Focus e depois ter mais um corte para o próximo ano de 50 base points. Ou seja, taxa de juros para baixo, a galera começa a ficar mais apertada para fazer a rentabilidade do capital e vem para a bolsa. O que isso favorece? Bancos. Os bancos são favorecidos porque taxa de juros mais baixa, curva de juros mais baixa, mais despressurizada. Isso quer dizer que o crédito fica mais barato, né? A probabilidade do crédito fica mais barato. E outra parte são as empresas do consumo cíclico, né? Ainda mais as varejistas, educação. Isso tudo se torna um pouco mais barato. Acesso ao crédito gera consumo. Acesso ao crédito, o crédito estudantil fica mais barato. Então, isso tudo impacta nesses ativos, tá bom? É bom acompanhar o comportamento da curva de juros em relação a isso. Show? Bom, vamos falar da nossa doleta. Dólar que também está forte no mundo, né? Ontem tivemos uma baixa aí de 0,22% no dólar para fechamento de janeiro, mas conforme eu mencionei, a gente pode ter agora uma lateralização aqui entre R$ 4,90 e R$ 5,00. A probabilidade é essa, tá? Probabilidade é que tenhamos isso. Agora, se entrar uma massa muito forte de dólar no país, aí sim é oferta e demanda, ninguém pode lutar contra isso. Podemos ter um dólar abaixo dos 4, porém não abaixo dos 4,80, dos 4,90, desculpa, mas não abaixo dos 4,80, tá bom?
Então, fiquem atentos a essa parte. A tendência ainda continua aqui de baixa, né? A média móvel de 10 períodos tentando cruzar a de 20 para baixo, só que a de 20 está bem horizontal, né? Então, nós podemos ter aí uma lateralização no dólar até o fechamento desse ano. Então, deve fechar aí o dólar entre R$ 4,90 e R$ 5,00. Beleza? Bom, agora vamos olhar aqui, né? Vamos começar a falar de ações, né? Hoje eu vou trazer aqui alguns ativos para a gente conversar. Bom, GGBR, né? Vamos ver, tem um cliente que falou muito sobre GGBR, então essa é para você, essa é para você. A gente conversou bastante sobre GGBR ontem. Bom, o que que acontece? GGBR, nós temos aqui um pico em R$ 30,34, né? Nós tivemos uma lateralização até esses 22,70 e depois perdemos esse platôzinho aqui, né? Que foi essa... Deixa eu trazer mais para cá. Essa linha de suporte aqui, né? Dos 4,70. 4,70, 4,60. Para mudar, né, a perspectiva que tem nesse canalzinho de baixa que nós temos aqui, ó, se eu tirar isso, eu vou trazer como um canalzinho de baixa, aqui, por exemplo. Show? A tendência é que segure aqui nos 22,60, né? Segure isso aqui como resistência e venha encontrar a média móvel de 20 períodos, que está aqui nos 20 reais, beleza? Essa é a probabilidade. Para mudar a tendência daqui, a gente precisa ter topos e fundos ascendentes, né? Ou seja, ter um fundo acima do fundo anterior e romper aqui os 24 reais, essa região aqui, ó. Tem que romper essa região dos 24,30. Rompendo essa região dos 24,30, testando essa região depois como suporte, a gente pode ter aí mais uma alta aqui, né? Ganhando os 26 e depois tem que ganhar a barreira aqui dos 28 reais. Show? Isso é GGBR, né? Apesar de ontem ter subido aí 0,77% de alta. Bom, vamos falar de BRB. BRB a galera também tem falado bastante, né? Está ali, alguns clientes também estão com ela na carteira. Vamos entender aqui agora a questão do comportamento de preço, certo? Bom, GGBR, né? BRB chegou aí no seu piso aqui de 8,87, né? A gente está olhando o gráfico semanal. Tivemos uma alta, né? Que teve um gatilho basicamente aqui, ó, nessa região aqui, né? Essa região aqui dos 10,80, chegou até os 15,43 e fez uma realização. É natural essa realização. Essa realização gerou, tá vendo aqui, ó, fez um fundo, falhou o topo, né? O topo já foi abaixo do topo anterior e perdeu esse fundo aqui, né, dos 13,50. E tá aí, foi ladeira abaixo, até porque não tem suporte, né, de preço. O único suporte que nós tínhamos era essa resistência aqui, ó, que foi testada como suporte, tá vendo? Que era os 10,82. Então, o que era resistência se tornou suporte e a ação voltou a subir. Média móvel de 10 períodos tentando cruzar a de 20 para cima, né? Mas a gente precisa ganhar aqui, ó, esses 14 reais para essa média móvel subir novamente, né? Ganhando esses 14, esses 15,40, temos espaço aí para vir a brigar até aqui aos 18, né? 18,20, ganhando os 18,20, aí é caminho aberto até os 22,60. Show? Ontem teve uma subida aí de 1,62%. Olhando o B3SA3, né? Nossa querida Bolsa de Valores, nossa querida B3. Ou seja, nós temos aqui o preço trabalhando muito imprensado na média móvel de 200 períodos, né? A média móvel de 200, ela acaba fazendo um papel aqui de resistência, né? Ganhando essa resistência dos R$ 13,00, R$ 13,90 aqui, a gente tem espaço para vir buscar os R$ 15,00 novamente, tá? Depois de ganhar os R$ 15,00, próximo passo seria R$ 16,70. Show? Então, média móvel tentando cruzar a de 20 para cima. Vamos olhar no diário como é que tá? No diário, a média móvel já cruzou, né? Então, já temos as duas médias móveis curtas já trabalhando acima da média móvel longa, né, de 200 períodos, que está lateralizada. Então, nós temos aí um viés, né, de compra
para B3SA3. Até porque nosso Ibovão aí chegando a quase 130 mil pontos. Então, é natural que entre cada vez mais capital dentro do Ibovão da Massa e a B3 tenha melhores resultados. Show? Sambi 11. Vamos falar de Sambi 11. Sambi 11, no semanal, nós temos as duas médias móveis trabalhando abaixo da de 200 períodos, né? A de 10 e a de 20 trabalhando abaixo, mas o fechamento já está acima da média móvel de 200 períodos. A média móvel de 10 períodos cruzando a de 20 para cima pode significar mais força, né? Mais comprador dentro do Banco Santander, tá? A gente está trabalhando aqui já acima dessa resistência de R$ 30,43. Então tem espaço aberto aí, né? Depois que ganhar esses 31, 32 aqui, essa região, podemos vir até os R$ 34,00. Show? Soja 3 é um ativo que tem até na carteira do Descomplicando, né? Na nossa carteira do Descomplicando. Vou tirar aqui a minha Fibonacci, que agora não faz mais sentido, né? Nós tivemos uma alta, tivemos um recuo que veio aqui respeitando aqui os 50%, né, de Fibo e depois voltando a subir, certo? Estamos trabalhando ali na sua linha de resistência, numa linha de resistência bem importante, que são esses R$ 15,60. Ganhando essa região, a gente pode ter mais altas aqui, porque a gente está trabalhando basicamente na máxima histórica do ativo, tá? 15,60. Ganhando esses 15,60, aí o céu é o limite. Aí o mercado vai entender qual seria o limite de soja 3, tá? Mas tivemos aí uma boa alta, tá bem interessante. Show? O IFR 14, né, o índice de força relativa, está trabalhando aí em 63 pontos. Isso no semanal, tá? Olhando no diário, já está ali em 57, porém ainda tá médio, tá? O problema é quando nós temos ali o semanal nos 70, diário nos 70 e tal, aí começa a complicar um pouco mais, que aí pode forçar uma realização. Mas não vejo ainda motivo. Pode ter uma realização natural, vindo buscar aí os 4,20, 4,22, sem problema algum, ou até mesmo parar aqui nos 4,70 e voltar a subir. Essa é a leitura, é a probabilidade que pode acontecer. Vai acontecer, Vini? Não sabemos, certo? Não sabemos. Vamos olhar aqui agora o nosso calendário. Nós temos hoje, 8h30 da manhã, saldo orçamental. Aí a gente vai começar a olhar o fiscal no Brasil. Por isso que eu falei que o que pode atrapalhar o nosso Ibovão da Massa? Fiscal. Tanto votação lá dentro, né, do Congresso, quanto aqui na leitura das contas, né, do governo. Então, o saldo orçamental nominal, vamos entender como vai se dar. Se nós tivermos um saldo melhor do que o consenso, isso é positivo, tá? Então, a gente pode ter mais entradas de grana no nosso Ibovão da Massa, mais apetite ao risco. Dívida bruta em relação ao PIB. Nosso PIB teve uma leitura para cima, né? A dívida bruta está aí, ó, em 74,4, o consenso é 74,5. Se vier abaixo disso, beleza, melhor ainda, né? Então a gente pode ter mais apetite ao risco. Agora, se vier isso aqui para baixo, lá fora, na minha opinião, pode vir até para cima, que aqui a galera vai segurar um pouco mais a onda, tá? Vai ficar muito mais brando. Nós temos aqui juros da hipoteca de 30 anos nos Estados Unidos, produção de veículos no Brasil, também vindo aqui, mas a leitura daqui vai sobrepor essa leitura, na minha opinião, certo? E nós temos aqui, ó, às 10 horas da manhã, 10h15, a variação de emprego, né, o ADP. Ontem nós tivemos o JOLTS, né, que foi a criação de empregos lá nos Estados Unidos. Essa criação de emprego já veio uma leitura abaixo, né? Uma leitura abaixo do esperado. Então, isso até reforçou que o Fed pode vir a cortar a taxa de juros. Então, o que só que veio na leitura acima? Foi o PMI, né, o ISM de serviço, né, mostrando o serviço mais resiliente, empinando um pouco mais a ponta ali do serviço. Então, isso pode trazer um Fed um pouco mais brando na questão do aperto monetário. Por isso que a galera está olhando um corte de juros já para o ano que vem, porque o mercado de trabalho que estava firme como uma rocha acabou sofrendo um pouco mais. Vamos ver a leitura do ADP. Amanhã tem pedidos iniciais de seguro-desemprego e na sexta-feira a cereja do bolo do mercado de trabalho,
que é o payroll, né? A gente vai olhar folhas de pagamento e taxa de desocupação, tá? Essa é a leitura do payroll, para vocês não se embolarem. Depois, às 10h30, nós temos balança comercial nos Estados Unidos, né? E depois, às 12h30, né? Meio-dia e meio, temos aí variação de estoque de petróleo bruto, né? Em Cushing, que é lá nos Estados Unidos. Show? Bom, recados dados, muita atenção com o capital de vocês, né? Hoje é quarta-feira, estamos na metade da semana. É uma semana bem importante porque tem muitos indicadores que eles acabam influenciando nos mercados, porque influencia na curva de juros, no comportamento da curva, e quando a curva de juros ela é impactada, todos os ativos do mercado financeiro são impactados, tanto para cima ou quanto para baixo. Beleza? Então, por isso que é importante a gente entender o que faz preço no mercado para evitar você ficar acompanhando notícias que não vão mudar absolutamente nada, tá bom? Então, forte abraço, pessoal. Muita atenção no capital de vocês e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!